Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens, o Discurso do Rei, onde nós vamos ler os versos 25 a 34 do capítulo 6, finalizando hoje mais um capítulo do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, como nós já conhecemos, compreendem os capítulos 5 a 7 do Evangelho segundo Mateus, e nós estamos desde o princípio aí caminhando nesta jornada de aprendizado, irmãos. Como eu tenho sido abençoado. Eu posso dizer isso porque à medida que nós estudamos a palavra de Deus, que nós nos dedicamos a ler as Escrituras, o Senhor fala conosco, o Senhor corrige o nosso coração, o Senhor nos instrui na verdade, o Senhor nos dá ânimo. E eu me lembro das palavras de Jesus, e a cada momento que eu preparo um sermão aqui para compartilhar com vocês, saibam de que eu de fato sou o primeiro a ser atingido por essa palavra. E Deus fala comigo, e Deus tem falado comigo, como já compartilhei com vocês desde a semana passada, sobre ansiedade. E quão difícil é para nós, irmãos, nos dias em que vivemos, vivermos uma vida de sobriedade, longe da preocupação ansiosa e pecaminosa, longe de ansiedades que consomem e ardem no coração. Nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, buscando do Senhor orientação, e Jesus está, de fato, no capítulo 6, como compartilhei com vocês na semana passada, Ele está nos instruindo sobre a nossa relação com o Senhor, com o reino de Deus. Jesus, um pouco antes aqui, no início do capítulo 6, nos ensinou a oração, conhecida como oração do Senhor, ou oração do Pai Nosso, onde Ele nos ensina a apresentar diante de Deus as nossas necessidades, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. E mais à frente Jesus vai instruir o povo a respeito dos desafios e perigos da vida de ansiedade, quando Ele fala sobre onde está o nosso coração. Ele fala sobre os tesouros deste mundo. Então Jesus diz claramente: não ajuntem tesouros na terra, onde o ladrão rouba, onde a traça e a ferrugem vão consumir e corroer, mas ajuntem tesouros nos céus. Jesus também nos falou a respeito das percepções da vida, dos olhos, porque os olhos iluminam todo o corpo, mas se os nossos olhos forem maus, imagine a quantidade de trevas que não haverão em nossos corpos. Jesus fala isso dizendo a respeito da perspectiva de vida, enxergando uma vida diante do Senhor e no reino de Deus. E por fim, Jesus falou a respeito de que não é possível que nós vivamos em dualidade, com falta de integridade no coração, buscando servir a dois senhores. Não podemos servir às riquezas, nem ao Senhor juntamente, porque ou nós vamos agradar a um e desobedecer e odiar o outro. Certamente nós não podemos viver uma vida de ansiedade. Eu tenho certeza que você, assim como eu aqui, hoje, tem essa mesma consciência. Você sabe, talvez sente na pele, os pesos e as marcas da ansiedade, sabe quão desafiador é viver uma vida ardendo em ansiedade, irmãos. Isso é muito triste, doloroso, terrível para nós. Mas como é que nós, através da palavra de Deus, podemos encontrar e viver uma vida colocando a ansiedade no seu devido lugar? As palavras de Jesus, então, dos versos 25 a 34, vão nos indicar, de uma maneira preciosa, sábia, como nós podemos viver uma vida não vivendo um coração ardendo em ansiedade, mas entendendo que todas as nossas necessidades são supridas pelo nosso bom Pai, que nos chamou segundo o seu propósito, que nos colocou em uma jornada em direção ao seu reino, que nos fez concidadãos neste mesmo reino, onde este Rei poderoso, glorioso, majestoso, soberano, provê absolutamente todas as coisas. Por isso, de fato, irmãos, não há para nós no reino de Deus um lugar para vivermos ardendo em ansiedades, um lugar onde nós sofreremos com ansiedades constantes da vida. Ao contrário, há no Senhor e no reino de Deus um lugar para o descanso e para a confiança, para uma fé robusta.
Uma fé fortalecida no Senhor, com uma consciência plena de um mundo em que vivemos, com a certeza de que existe um Deus que governa sobre todas as coisas. E isto, irmãos, é importante que você e eu saibamos e falemos aos nossos corações dia a dia. Porque esta verdade, a verdade de que existe um rei e um reino, e que nós fazemos parte dele, e que neste contexto, neste domínio glorioso do Senhor, que é o seu reino, ali o Senhor supre as necessidades, a despeito das inseguranças, instabilidades, incertezas que nos cercam por todos os lados. Neste lugar nós precisamos então reafirmar isto hoje. Então eu digo a você hoje, mas eu oro e peço para que amanhã você não se esqueça disso. E que amanhã você diga a você, e você diga ao seu irmão, e depois de amanhã, e no dia depois, e assim será, como nós dissemos aqui, até que ele venha. Com a certeza de que o Senhor tem conduzido a nossa história. Talvez o seu coração está aqui hoje, e pensando a respeito da ansiedade, seu coração se encontra ansioso. Talvez você está aqui inquieto, preocupado. Talvez você está aqui sentado, mas a sua mente e o seu coração estão ligados a alguém, a alguma coisa, a alguma situação, a algum problema. Coisas que estão fora do seu controle. Essa mensagem também é para você. Veja com bastante atenção as palavras de Jesus, porque de fato nós precisamos, em meio a um mundo caído, caótico, inconstante, incerto, sem segurança para nós, precisamos de palavras firmes e verdadeiras que nos conduzam à segurança da verdadeira fé. E é por isso que essas palavras falam ao nosso coração, e por isso você deve repeti-las e pregá-las a você mesmo, e você deve pregá-las ao seu coração quando você estiver ansioso, e você deve lembrar dessas palavras, e se possível, memorize esses versos, para que nos momentos de maior angústia da sua vida, você recite eles com toda a confiança, e a plena certeza de que esta verdade transforma a nossa mente. Queridos, é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Vamos então ouvir as palavras do Mestre e nos alimentar com elas. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, que nos dizem o seguinte: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que irão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam delas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez, pedir a iluminação do Espírito do Senhor. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua santa, viva e preciosa palavra. Que nessa manhã o Senhor me use com graça e que eu seja instrumento nas tuas mãos e que eu não seja um empecilho para a tua voz ser audível ao coração dos meus queridos aqui, dos meus irmãos. Eu te peço, ó Senhor, para que o nosso coração seja terra fértil, para receber a sempre viva palavra do Senhor. É a nossa oração
Pedimos, guia-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jesus então nos instruirá a respeito de 3 pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Pelo menos 3 verdades ou 3 remédios para a ansiedade do coração. E a primeira delas se encontra aí no verso 25 que nós acabamos de ler, quando Jesus nos lembra de que a vida é muito maior do que a nossa momentânea necessidade. A vida que Deus nos deu é muito maior do que aquilo que nós pensamos que precisamos. Veja mais uma vez o verso 25. Jesus vai dizer o seguinte: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Jesus está nos chamando, irmãos, aqui como se dissesse o seguinte: venham cá, vamos nos sentar aqui e pensar a respeito destas coisas. A vida não é mais do que o corpo? A vida não é mais do que o desejo de comer ou beber? A vida não é maior do que o dinheiro que você tem em conta? A vida não é maior do que todas estas coisas? Vamos pensar isso juntos. A fala de Jesus, então, é uma explicação diante de um cenário que ele já expôs para nós, como eu recitei a vocês, sobre os 3 perigos que enfrentamos, seja com o nosso coração e os tesouros da terra, seja com os nossos olhos e as nossas percepções sobre o mundo, ou seja com o serviço a algum dos senhores. Mas veja, queridos, que a fala de Jesus é uma razão pela qual nós não devemos viver uma vida de preocupações ansiosas. Ele começa com um imperativo claro, categórico, dizendo para nós o seguinte: não se preocupem. Não se preocupem. Veja que Jesus é claro, direto. Ele está direcionando estas palavras ao coração dos seus ouvintes, sabendo das inconstâncias, das variações de humor, sabendo das inúmeras possibilidades que cada um dos seus ouvintes ouviam as suas palavras, mas estas palavras permanecem sendo verdadeiras e completas para cada um dos seus ouvintes, assim como é completa e verdadeira para cada um de nós aqui, independente do contexto ou momento ou circunstância que nós estamos vivendo. Em outras palavras, Jesus está nos dizendo aqui, meus irmãos, que nós não devemos ter um coração dividido, que nós não devemos ter um coração ou uma mente dividida. Afinal de contas, isso é uma boa definição para a ansiedade ou a preocupação ansiosa, que nos impede de viver por completo e de maneira nítida. Se lembre aqui, então, do exemplo de Marta e Maria, que diante do Senhor Jesus, uma delas reconhecendo que aquele momento era singular, que o mais importante era ouvir as palavras de Jesus e se sentar aos seus pés, o fez. Maria. Enquanto que Marta, veja, e aqui eu não estou dizendo que Marta estava mal intencionada, não estou dizendo que Marta fazia coisas ruins, e não estou dizendo que Marta estava desprezando o Senhor, mas Marta não conseguiu ter uma mente completa diante do Senhor e ficou dividida entre contemplar o Senhor, ouvir o Senhor e se assentar aos pés de Jesus, e entre servir e fazer uma série de coisas que são de fato boas. Quantas vezes nós somos desta maneira, com mente e coração divididos, diante de coisas que são boas na vida, diante do trabalho, diante das atribuições da vida estudantil, acadêmica, diante da vida familiar, mas o nosso coração se encontra dividido. E a divisão do coração é que nos leva a viver uma vida de ansiedade e preocupação. Nos leva a viver uma vida completamente esticada, irmãos, que está quase a se partir, porque o nosso coração deseja algo, mas a nossa mente deseja outro. O nosso coração está focado em algo, mas ao mesmo tempo a nossa mente está focada em outra coisa. E assim nós vivemos pulando de contextos em contextos, situações em situações, sendo divididos e assim sofrendo até mesmo no corpo, por conta da angústia e da ansiedade, das preocupações. Eis o grande desafio da vida de cada um de nós aqui, irmãos.
viver uma vida de integridade completa diante do Senhor, diante daquilo que o Senhor nos chama. Mas veja, o Senhor não diz que nós não devemos nos preocupar de maneira indiscriminada diante de todas as coisas. Certamente, irmãos, nem toda preocupação é ruim. Veja só, nós como cristãos amamos a Deus. Nós, como filhos de Deus, reconhecemos que Jesus operou algo extraordinário e por sua obra nós nos colocamos aqui como nós fizemos e declaramos hoje através da ceia, dizendo que nós somos salvos pelo Senhor, redimidos pelo seu sangue. E isso é verdade. E então, enquanto cristãos, nós nos preocupamos com a glória de Deus. Nós nos preocupamos com a evangelização do mundo. Nós nos preocupamos com o amor ao próximo. Nós nos preocupamos com uma vida de santidade. E estas preocupações são preocupações legítimas. Sim, você e eu precisamos nos preocupar com a glória de Deus. Sim, você e eu precisamos nos preocupar com o anunciar do Evangelho através da nossa vida, através das nossas palavras. Sim, você e eu devemos nos preocupar com estas coisas. Isto cabe a nós. Mas veja, Jesus então direciona a sua palavra de não se preocupem, qualificando a sua preocupação. Qualificando e deixando clara qual é a preocupação que o Senhor deixa expresso para nós, que nós não devemos entregar o nosso coração ou permitir que a nossa mente ou a nossa vida seja dividida entre elas. Veja mais uma vez o verso 25, Jesus vai dizer: não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, nem quanto ao que irão vestir. A preocupação que Jesus expressamente diz que os seus súditos do seu reino, que o seu povo, que os cristãos não deveriam ter, são com estas coisas chamadas coisas desta vida, ou todas estas coisas, nas palavras de Jesus, relacionadas ao que vamos comer, beber, ou necessidades pontuais da vida comum. Estas coisas não devem ocupar espaço no nosso coração com preocupações. Estas coisas não devem dividir a nossa mente e o nosso coração. Mas agora pense comigo. Imagine Jesus falando isso, irmãos, no século I, onde aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus diziam e entendiam que toda a sua vida se resumia a se preocupar com o que iriam comer, de manhã, de tarde ou de noite, com o que iriam vestir, o que iriam beber. Eles estavam preocupados. Havia uma grande tensão na sociedade de Jesus naquele período, irmãos. A dominação romana estava ali de maneira expressa. Os impostos cobrados eram altíssimos e injustos. E aquele povo vivia sob pressão, sem saber, inconstante, provavelmente com a sua mente dividida. Provavelmente com o seu coração sendo puxado de um lado para o outro. E essa é a melhor definição que eu consigo encontrar sobre ansiedade. É quando você deseja concentrar o seu coração em algo, mas o seu coração é roubado. A sua mente é tragada. E você é puxado de um lado para o outro. Irmãos, imagine cada uma dessas pessoas que ouviam Jesus. E Jesus estava dizendo a elas o quê? Não se preocupem com estas coisas. Não se preocupem com o que vocês vão comer. Não se preocupem com o que vocês vão beber. Mas pense comigo, talvez a maioria daquelas pessoas pensava: Jesus então está dizendo para mim que eu não devo me preocupar com a vida completa, porque para muitos irmãos, aquilo era a vida. Buscar o que vai comer, beber ou vestir. Será que na mente daquelas pessoas eles pensavam: que coisa estranha, como eu não devo me preocupar com a minha própria vida, e se a minha vida toda se resume a isto? E é por isso que Jesus está dizendo estas palavras: não é a vida maior, mais importante do que essas necessidades? Porque de fato, irmãos, não é incomum, assim como no primeiro século, em um contexto diferente, mas para nós hoje, no século 21, não é incomum confundirmos a vida com as coisas que estão nela. Não é incomum confundirmos a vida com as coisas que fazemos, produzimos. Quer ver uma coisa? Quando você pergunta para uma pessoa assim: quem é você? Esta pessoa responderá a sua profissão. Eu sou engenheiro. Eu sou qualquer coisa que você pensar aí.
Essa é a definição de quem nós somos. Porque, basicamente, no mundo em que vivemos, nós nos resumimos àquilo que fazemos, aquilo que consome o nosso tempo e os nossos dias, os nossos esforços, e nós somos resumidos a isso. Quantas vezes nós não pensamos que a nossa vida está completamente atrelada a toda a nossa capacidade ou condição financeira para comprar ou adquirir algo, ainda que pensemos que essas coisas são boas, ainda que estejamos falando aqui de coisas importantes para a vida, mas nós estamos, em outras palavras, quando colocamos todo o nosso coração e pensamento sobre essas coisas, nós estamos reduzindo a nossa vida a única e exclusivamente a estas coisas periféricas. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje, através dessa palavra, o seguinte: a vida não é mais do que estas coisas. Não é a vida mais importante do que o que você vai comer, vestir, beber, o carro que você vai dirigir, o emprego que você recebeu, a roupa que você vestiu hoje. A vida não é mais do que isso, irmãos. Talvez nós confundimos também, neste mundo em que vivemos, a vida com as nossas realizações. Eu me formei academicamente nesta faculdade. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado. Sou PhD nesta e nesta área. Construí tudo isso, adquiri tantos bens. E Jesus está dizendo, não é a vida mais do que estas coisas. E talvez você pense, eu não tenho um carro. Eu não consigo pensar ainda em fazer uma viagem, eu não consigo pensar em expandir minha família porque falta dinheiro. E Jesus não está dizendo para você o seguinte: não é a vida mais do que estas coisas? Queridos, os nossos olhos estão extremamente presos e fixos nesta terra. É quando nós pensamos destas palavras, é quando nós nos deixamos ser atingidos por elas, é que a gente percebe que de fato, o que Jesus nos alertou anteriormente, que o nosso tesouro se encontra na terra e nós não deveríamos colocar os nossos tesouros na terra, aí é que nós percebemos que nós, de fato, cavamos e cavamos vários buracos, enterramos vários tesouros, buscamos ajuntar riquezas, servimos a dois senhores. É aí que os nossos olhos são maus, que a gente percebe que de fato a gente está vivendo uma vida, fazendo com que a vida se torne todos os elementos de perfumaria que nós recebemos. Irmãos, a vida é mais do que isso. A ansiedade, queridos, faz com que as coisas que deveriam servir à vida se tornem os seus senhores. A ansiedade faz com que aquilo que deveria servir ao contexto da nossa existência, seja aí o dinheiro, o carro, os bens materiais e imateriais, conquistas e realizações, e o que você gostar de colocar neste lugar, saiba que estas coisas deveriam servir à vida e não o contrário. Não é incomum, irmãos, não é incomum, quando nós vivemos e encontramos pessoas que estão prestes a se aposentar e entram em um processo depressivo. Porque basicamente tudo o que se resume à vida daquela pessoa se resume ao seu trabalho. Queridos, essa é a sociedade que vivemos. E as pessoas estão doentes. As pessoas estão doentes porque transformaram a vida delas nas coisas da vida. Por isso, Jesus, então, faz essa pergunta retórica de uma maneira clara, se aproximando do nosso coração, fazendo um questionamento expresso para nós. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Imagine então agora, queridos, os ouvintes de Jesus ouvindo estas palavras ali. Imagine você agora ouvindo estas palavras de Jesus, entendendo e descobrindo então que no reino de Deus a vida tem um valor sobremodo excelente. Que a vida no reino de Deus é além das realidades dos reinos da terra. Enquanto que em Roma havia uma estrutura de poder, hierarquias e hierarquias, domínio, dinheiro, poder e influência, no reino de Deus nós encontramos um rei soberano que entende e vê o valor da vida além das coisas que são apetrechos a ela. Queridos, isto é algo maravilhoso. Esta primeira verdade
deve alcançar o seu coração nessa manhã e deve silenciar uma das amarras da ansiedade do seu coração. A vida é maior do que as suas preocupações. A vida é mais do que a coisa que está agora chamando a sua atenção, enquanto você deveria estar ouvindo a palavra de Deus. A vida é muito mais do que a falta ou do que a abundância que nós vamos experimentar nos dias em que vivemos. A vida é mais do que as viagens que você fez ou não fez. A vida é mais do que o emprego que você conseguiu ou não. A vida é mais do que isso. No reino de Deus, a vida é mais do que simplesmente trabalhar, comer, dormir, sentir falta dessas coisas e amanhã repetir todas elas de novo em um ciclo infindável. Não, meus irmãos, a vida é mais do que isso. E há algo importante para nós aqui. A lógica destas palavras de Jesus como um primeiro remédio ao nosso coração, para nos livrar da ansiedade, é nos lembrar que o autor da vida diz que ela é muito mais importante que estas coisas. Ver a vida como um todo, além das nossas preocupações, que na maioria das vezes são preocupações egoístas, que na maioria das vezes são preocupações centradas em nós, que na maioria das vezes confundem os nossos olhos, confundem a nossa mente e o nosso coração. A lógica é clara, meus irmãos. Se o Pai Celestial já nos concedeu o que é maior, a vida, o corpo, Ele não nos fornecerá também aquilo que é menor, ou seja, a comida, a bebida e as roupas necessárias para sustentar a vida? Esta é a verdade, porque aquele que nos deu o dom supremo da vida, conserva a vida. Por sua palavra poderosa, é o que diz o autor de Hebreus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus então sustenta a nossa vida. Ainda que nós não tenhamos boas roupas, bons carros, boas casas, bom salário, qualquer uma destas coisas, a vida está segura nas mãos do verdadeiro Rei. Se você pensar que tudo se desfez, ou se você pensar que você tem todas as coisas, se lembre que o mais importante delas não pertence a você, mas pertence ao Senhor, e o Senhor é quem sustenta a vida dos seus santos. Veja só, quando a ansiedade bater em seu coração, diga ao seu próprio coração as palavras do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 32, que ele diz o seguinte: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Em Cristo, irmãos, no Senhor, no reino de Deus, confiantes neste Rei, que nos deu a vida e que sustenta a vida, nós temos absolutamente tudo o que precisamos, ainda que nos faltem bebidas, comidas e roupas. Que você possa fortalecer o seu coração, a sua vida é mais do que essas necessidades. Este é o primeiro remédio para nós. O segundo, nas palavras de Jesus, é que ele nos ensina a partir do verso 26 ao verso 33, irmãos, que nós precisamos enxergar o mundo da maneira correta, da maneira de Deus, entender que o mundo em que vivemos é um mundo onde existe um reino e existe um rei, e que buscar este rei e este reino deve ser prioridade para as nossas vidas. Veja comigo mais uma vez o verso 26 em diante. Jesus está dizendo o seguinte: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O Senhor então fundamenta a sua fala, queridos. Caso ainda reste qualquer sombra de dúvida nos seus ouvintes ou no nosso coração, que pela ansiedade e pela preocupação confundiram as vidas com as coisas que estão nela, Jesus então corrige a nossa visão, a nossa percepção do mundo, a nossa cosmovisão. Veja, isso é importante. Cosmovisão, irmãos, é importante. Veja só comigo isto. Você já se perguntou por que cristãos, de fato, são favoráveis à vida e são contra o aborto? Talvez você saiba dizer isso no seu coração, porque nós entendemos que o aborto é um assassinato cruel, hediondo, terrível, que não glorifica a Deus. É algo horrível, terrível. Essa percepção reflete o entendimento e a cosmovisão cristã, que entende que a vida tem um lugar primordial e que Deus sustenta toda a vida e que desde a concepção há vida. Portanto, toda a vida importa. Portanto, as crianças e os bebês indefesos nas barrigas de suas mães devem ser protegidas. Por isso a vida encontra um lugar onde Deus é glorificado. E isso reflete a cosmovisão cristã, meus irmãos. Isso reflete a visão de mundo que os crentes têm, que o povo de Deus tem, instruídos pela verdade de Deus. Mas veja que um naturalista ou um ateísta prático, ele pode entender, no entanto, que o que está na barriga de uma mulher não é um bebê em determinada idade, mas um conglomerado de células, que não possui vida até que nasça. Neste contexto, o que ele está representando aqui é a sua cosmovisão, a sua percepção de mundo, a forma como ele enxerga todas as coisas. E isto é determinante, irmãos. É por isso que nós, como cristãos, temos a palavra de Deus e a pessoa do próprio Jesus como um centro, um marco central na nossa história e vida, que nos corrige a visão e nos coloca na percepção do reino de Deus. E isso muda todas as coisas. E o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, nos versos que lemos, é corrigindo a cosmovisão do povo, corrigindo a percepção de mundo daqueles homens e mulheres, e corrigindo cada um de nós aqui em nossas percepções. Porque Jesus vai dizer o seguinte, o Senhor diz aí, observem. Ele diz primeiro, observem as aves do céu. Depois ele diz, observem os lírios do campo. Observem. Jesus está chamando a sua e a minha atenção para o mundo real, irmãos. Para o mundo em que aqueles homens e mulheres viviam, para o mundo em que nós vivemos, o mundo real em que vivemos. E isso é a resposta de Deus ao coração ansioso. Ele diz, observe. E a primeira ilustração que Jesus dá aqui é tão conhecida por nós, quando falamos sobre as aves do céu. As aves aqui não são colocadas em um sinônimo de ociedade, como se essas aves estivessem não fazendo absolutamente nada. Mas veja que Jesus deixa claro que, embora elas não semeiem e nem colhem, Deus, o Senhor, é o provedor dos alimentos que as aves comem. Mas veja que você nunca viu uma ave parada sem procurar comida. É interessante pensarmos isso. Existe sim um trabalho, existe sim uma dedicação, existe sim uma busca ativa. No entanto, o que Jesus está corrigindo em nosso coração é que a preocupação excessiva ou a ansiedade não nos conduzirá ao fato, à verdade, de que, de fato, nós temos um Deus provedor, irmãos. Quem provê o alimento para as aves dos céus é o Senhor. E esta percepção só pode ser adquirida e entendida uma vez que nós vemos o mundo como ele de fato é. Veja, queridos, que embora a cosmovisão seja importante, eu preciso deixar claro para vocês o seguinte: ainda que um ateu, um naturalista ou qualquer pessoa neste mundo deseje estabelecer para si uma visão sobre o mundo, isso não faz com que a visão que aquela pessoa tenha sobre o mundo seja verdadeira. No entanto, o autor da vida, o autor do mundo, o sustentador da existência, nos diz qual é a perspectiva correta da vida. Eis aqui as palavras do Senhor a nós. Olhem para as aves do céu. Aprendam. Elas não colhem, não semeiam. Não vivem a sua vida em ardente preocupação, porque têm a certeza
de que o Senhor cuida e provê a vida delas. Mas veja, nós não valemos mais do que as aves? Não é a vida humana mais importante do que as aves do céu ou que o lírio do campo? Se Deus, como sustentador da vida, traz provisão a estes pequenos animais no universo, a toda a estrutura que existe, irmãos, será que Deus se esquecerá ou não trará provisão ao povo que pertence a Ele, comprado pelo sangue de Jesus, feito parte de um reino? Será que a nossa cosmovisão ou a nossa percepção de mundo está adequada com a vida que nós recebemos do Senhor? É por isso então, irmãos, que por trás desses exemplos da natureza, existe uma cosmologia bíblica fundamental. O universo é criado por Deus e sustentado por Ele. E Deus governa todas as coisas por meio da sua providência. E Deus faz com que todas as coisas aconteçam no seu devido tempo. E Deus sustenta. E é por isso que você não vai encontrar na Bíblia a percepção que nós normalmente adotamos nos dias de hoje, quando poderemos pensar o seguinte: olhamos para o céu e vemos as chuvas caindo. O autor bíblico, queridos, ele entende o ciclo da água. Não pense você que ele não conhecia a estrutura, que a água evapora e retorna para a terra, mas ele é claro em dizer que o Senhor é que manda chuvas. Isso reflete a perspectiva bíblica, a cosmovisão bíblica de mundo. E nós o que fazemos hoje? Esvaziamos o mundo de Deus. Fechamos os nossos olhos e adotamos quaisquer cosmovisões que desejamos, mas nos esquecemos de que Deus é o grande provedor, sustentador de toda a existência e que todas as coisas permanecem no devido lugar pela palavra poderosa do Senhor. Que eu e você estamos vivos porque o Senhor assim deseja, porque o Senhor sustenta a nossa respiração, porque o Senhor cuida das nossas vidas, da nossa saúde, e mesmo em momentos de angústia, na doença, o Senhor continua cuidando de absolutamente todas as coisas, e assim o universo não desmorona, irmãos. E é por isso que Jesus vai dizer, através dessas ilustrações, que o nosso universo não é um universo como alguns vão dizer, onde Deus deu a corda no relógio e soltou o relógio à sua própria sorte. O universo está então à mercê das causas naturais, e Deus simplesmente fez todas as coisas e soltou. E nem mesmo a cosmovisão cristã reflete a cosmovisão dos pagãos, ou dos gentios, como Jesus vai usar aqui como exemplo. Porque pense comigo, os gentios viviam uma vida acreditando em diversas divindades. Cada uma dessas divindades precisava ser manipulada e manipulava para que entregasse aquilo que era necessário. Veja, nós não vivemos em um mundo assim, queridos. O cristão, quando vê um pássaro ou quando vê uma flor, ele vê o cuidado e o design de Deus, o Pai. Esta é a verdadeira, a real, a própria visão do verdadeiro mundo. E quando nós entendemos esta cosmovisão, e quando nós submetemos o nosso coração e mente à percepção da realidade, aí sim nós dizemos não à ansiedade, porque nós entendemos que existe um Deus que governa sobre todas as circunstâncias da vida, e nada, querido, foge aos controles do Senhor. Que você e eu sejamos fortalecidos nesta palavra, e por isso possamos professar uma fé robusta, não uma pequena fé, uma fé miúda, que não compreende o mundo ao seu redor, porque não vê o Criador sustentando todas as coisas. Que o Senhor nos livre de uma percepção vazia, de uma fé pequena, que não contempla a verdade do mundo e confia mais em Deus. Que você e eu possamos confiar, irmãos. Porque, na verdade, a ansiedade encontra refúgio no coração de muitos de nós, porque a nossa fé é pequena, porque nos falta confiança em Deus. Não porque Deus não seja digno de confiança, mas porque nós estamos olhando na direção errada, porque damos ao nosso coração atenções equivocadas, porque perdemos a verdade do mundo. Nós devemos ver o mundo com a cosmovisão, a percepção que o Criador mesmo projetou para que nós tenhamos. A visão de Jesus sobre o mundo é a visão correta. E se Jesus então está nos instruindo sobre a visão correta sobre o mundo, nós estamos seguros. Você está seguro,
nas mãos daquele que sustenta todas as coisas. E para isso, e por isso, você pode viver a vida dando a sua atenção àquilo que é necessário. E por isso que Jesus vai dizer: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus então corrige de maneira plena o coração ansioso, os nossos olhos, os nossos desejos, corrompidos pela cosmovisão errônea e defeituosa deste mundo, irmãos, que distorce a pessoa de Deus e os seus planos. Mas em Cristo Jesus, que anuncia o reino de Deus, as palavras de Jesus eis que é chegado o reino de Deus, e esta verdade nos corrige e nos conduz a um lugar de certeza, onde nós encontramos um governo soberano de um rei soberano, e ali a preocupação ou a ansiedade não devem dirigir o nosso coração ou a nossa busca, os nossos desejos. Jesus nos diz: busquem o reino de Deus. A palavra de Jesus aqui, então, irmãos, é clara para nós, que você e eu sejamos ativos, completamente dedicados, em uma busca constante e incessante pelo reino de Deus e pela sua justiça, pela verdade do Rei, pela palavra de Deus, prezando pelo Evangelho, vivendo uma vida com a cosmovisão de mundo correta, tendo a consciência plena de quem governa este mundo e tendo a certeza de que nós estamos seguros nos braços daquele que nos chamou de filhos, e que nós podemos dizer: Ele é o nosso Pai Celeste, que cuida de nós e supre todas as nossas necessidades. Ainda que em falta, Deus supre as nossas necessidades. Esta é a palavra do Senhor para nós. E por isso o apóstolo Paulo, refletindo isso, vai dizer em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior esteja em desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda a comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Queridos, que os nossos olhos sejam corrigidos. E por fim, a última dica e palavra do Senhor, o último remédio do Senhor para o nosso coração ansioso é a visão que nós temos sobre o mundo, entender que de fato a nossa percepção é limitada. Nós enxergamos e devemos nos contentar com o dia que se chama hoje. Veja o verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Por fim, meus irmãos, o texto nos chama de maneira clara para a última resposta ao coração ansioso, lembrando ao nosso coração que a nossa vida não pode controlar o que está além dos nossos olhos, e que o que nós enxergamos é o dia que se chama hoje. Vivemos em dias terríveis, irmãos, onde a nossa vida está completamente destinada ao futuro, onde nós vivemos planejando coisas no futuro que nós nem sabemos que existirão. Nós vivemos uma vida, irmãos, buscando coisas que ainda não são. E isso nos traz muita ansiedade, isso acrescenta peso ao nosso coração. Por isso Jesus vai dizer: qual de nós pode acrescentar uma medida sequer à nossa própria vida, se nós não temos o controle, irmãos, de medir nem quanto tempo nós teremos nesta terra, nem quantos anos viveremos? Por que é que nós gastamos força, energia, pensando demasiadamente sobre um futuro distante, longe do nosso coração? Porque nós pensamos que podemos enxergar além daquilo que de fato enxergamos. É por isso que Jesus nos diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, esta palavra é um golpe no meu coração. Esta palavra deve ser um golpe no seu coração. Com isso, Jesus não está dizendo que nós não devemos planejar a nossa vida. Jesus não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com questões da vida. Lembre-se que eu distingui para vocês preocupações legítimas sobre a vida e preocupações ilegítimas. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, o nosso coração fica angustiado com coisas que estão fora do nosso controle e domínio.
Porque se há algo que nós podemos fazer e não fazemos, pecamos por outro lado, irmãos, estamos sendo omissos. Mas se não podemos fazer absolutamente nada para mudar certas circunstâncias e situações, nos preocupamos por que razão? Porque falta ao nosso coração confiança. Por isso, queridos, nós não podemos viver uma vida presos demasiadamente no futuro. Antes, nós devemos celebrar o dia que se chama hoje. Por isso o Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Hoje houve salvação nesta casa, quando Jesus falou a Zaqueu. Certamente, irmãos, hoje o Senhor fala ao nosso coração. Hoje é o dia de você entregar diante de Jesus todas as ansiedades do seu coração. Hoje é dia de você buscar auxílio nos seus irmãos e irmãs e pedir: ore comigo e me ajude em oração, porque tenho vivido dias de ansiedade, preocupados com aquilo ou com aquilo outro. Hoje é dia, querido, de você depositar a sua vida, a sua visão, a sua confiança, o seu coração pleno aos pés de Jesus Cristo, o verdadeiro Rei, que é verdadeiramente provedor de todas as coisas. Por isso, quero lembrar a vocês, para que nós oremos, as palavras de Jeremias em Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 23, quando ele nos diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. A boa notícia para você e para mim, irmão, é que ainda que o amanhã traga a você desafios, angústias, desejos e dificuldades, amanhã também o Senhor proverá as misericórdias necessárias para que eu e você vivamos a vida de uma maneira plena, confiantes. O Senhor mesmo provê para hoje a graça necessária para hoje, e nós estamos seguros no hoje, sabendo que amanhã o Senhor nos dará novamente do seu alimento, nos dará novamente da sua graça, nos dará novamente da sua provisão, e não nos faltará absolutamente nada, porque estamos seguros no Senhor. Veja só, por isso, oremos confiantes de que o Senhor tem sido o nosso provedor. Que a minha e a sua cosmovisão tenha sido corrigida nesta manhã. Que o meu e o seu coração seja devolvido ao lugar certo, entendendo um Rei soberano que reina de maneira plena e provendo para todos nós. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, porque o Senhor nos ensina a verdade da tua palavra. Porque o Senhor nos confronta, Senhor, com as tuas palavras, que são ao mesmo tempo doces, mas que são duras ao nosso coração, que está completamente dividido com uma série de ansiedades e angústias, ó Pai, de coisas que nós não controlamos. Livra a mim, Senhor, e aos meus irmãos, de vivermos uma vida, Senhor, com uma visão errada sobre o mundo em que vivemos. Vivemos uma vida de ateísmo prático, quando dizemos e professamos uma fé que confiamos em Deus, mas as nossas ações, o nosso coração diz o contrário, porque se preocupa demasiadamente com coisas que estão fora do nosso controle. Que o Senhor nos ajude, porque somos pequenos. De fato, Jesus, somos homens e mulheres de pequenas fés. Mas nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Senhor realinhe o nosso coração nessa manhã. Nos dê uma fé robusta no Senhor. Uma confiança, porque podemos testemunhar no mundo em que vivemos, podemos ver os pássaros no céu e as flores do campo, e podemos ver o Senhor cuidando e sustentando este planeta apesar de nós. Abra os nossos olhos, livra-nos, ó Deus, da angústia e da ansiedade pecaminosa, que não encontra descanso do coração, mas antes que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde o meu coração e o coração dos teus filhos aqui nessa manhã, ó Deus. De maneira que assim eles possam viver uma vida com uma fé plena, confiante, robusta no Senhor, sabendo que o Senhor é soberano, grande sustentador e certamente proverá todas as necessidades daquilo que o seu povo precisa. Ainda que nós venhamos a termos falta, ainda que nos falte o pão, ainda que nos falte as condições ou ainda que nos falte a saúde, ainda assim o Senhor permanece sendo aquele que provê todas as coisas que precisamos. E nós temos todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que isto esteja em nosso coração. É a nossa oração.